O presidente da Assembleia Municipal de Almeirim, Armindo Bento, colocou o lugar de presidente à disposição, revelando numa comunicação que o vai fazer na próxima sessão. Esta decisão surge na sequência da incompatibilidade política gerada desde o início do mandato com o presidente da Câmara, Sousa Gomes. Há princípios de ética, de honra e defesa do bom nome e de respeito para com todos os deputados municipais e para com os eleitores do nosso Conselho, que não são compatíveis com situações de imputação, de delito de opinião e com a proibição de liberdade de expressão em regime democrático. Assim, na próxima Assembleia Municipal, terei que pôr à consideração dos deputados municipais, só a esses a lei reconhece a legitimidade para esse efeito, a continuidade ou não desta mesa da Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal de Almeirim reuniu em sessão ordinária na sexta-feira, 26 de setembro, e antes da ordem de trabalhos, a construção do estabelecimento prisional dominou as moções apresentadas. Todas as bancadas da oposição comentaram o processo pelo facto de ter havido pouca transparência na discussão e a sua localização não agradar aos deputados municipais. PSD, CDU e PP alinham pelo mesmo diapasão. Foi criticada a suspensão do PDM para permitir o desenvolvimento do projeto, mas cuja planta de localização não foi levada em conta nem ocorreu debate na reunião de Câmara. A moção da CDU contra a localização da cadeia foi rejeitada por 13 votos contra do PS e depois votos a favor. 6 votos da CDU, 3 do PSD, 2 do PS e ainda um voto a favor do CDS-PP. Relativamente ao local, não foi efetuado nenhum estudo aprofundado dos impactos ambientais, sociais e económicos que a prisão virá a ter no Concelho. O local previsto situa-se em zona de reserva agrícola e ecológica, onde foram recentemente desgastes de meios públicos importantes. Quando o Governo optou por este local, certamente escolheu o mais fácil e não o mais adequado, aquele que oferecia menos dificuldades de instalação. E não naturalmente o que resultasse de um estudo onde fossem consideradas todas as variáveis que devem ser equacionadas numa obra desta natureza. Atendendo a estes fatos e considerando que a prisão a ser construída no local previsto trará mais impactos negativos do que positivos na vida do Concelho, atendendo a que não existe nenhum estudo que revele o interesse concelhio nesta obra, a Assembleia Municipal de Almeirim, reunida em 26 de nove de 2008, manifesta desacordo com a construção para o local que está previsto. À implantação do estabelecimento prisional de Lisboa, no Concelho, foram dedicadas à necessidade de conduzir o processo com secretismo, que creio estar ultrapassada. A necessidade de secretismo. E à falta de problema no abate de sobreiros, se por cada sobreiro abatido se plantarem 3 ou mesmo 4, pese o facto de um sobreiro só se tornar uma árvore adulta a partir dos 40 anos, e só à terceira tiragem, aos 43, a sua cortiça dê para fazer rolhas tão importantes para o nosso vinho, gostaria que o Sr. Presidente da Câmara me dissesse e nos dissesse quais são, do seu ponto de vista, as vantagens que encontra na implantação do futuro estabelecimento prisional de Lisboa, no Concelho de Almeirim. Acontece que o Sr. Presidente da Câmara distribuiu o projeto de resolução do Conselho de Ministros, mas não juntou a planta do local, o local provável do estabelecimento prisional de Lisboa e Val do Tejo, que não irá ficar sujeito às normas do PDM de Almeirim. O fornecimento da planta do local é um elemento essencial para os membros do Executivo se poderem pronunciar sobre a suspensão do PDM de Almeirim. Por outro lado, tenho que perguntar se a emissão de parecer sobre a suspensão do PDM de Almeirim não deveria ter sido discutida em reunião de Câmara Pública. É uma destruição não só de sobreiros, mas de todo ambiente à volta daquela zona. Eu gostaria que um dia se deslocasse lá e visse, porque realmente só quem conhece é que pode perceber que não faz qualquer sentido o estabelecimento prisional naquela zona. Só a questão do saneamento básico, a questão do metar vai ter custos enormes. Quanto àquela questão de ter sido considerado um projeto de interesse nacional, eu gostaria de dizer que um projeto de interesse nacional não é considerado assim de ânimo leve. Considero que a decisão do local destinado à construção do estabelecimento prisional de Lisboa e Val do Tejo deverá ser da exclusiva responsabilidade do Governo. No entanto, continuarei a aprofundar todas as informações que possam ser transmitidas ou que estejam ao meu acesso, e outras que não, e peço ou recomendo que seja evitado
corte do maior número possível dos sobreiros inseridos na reserva ecológica. Penso sobre o estabelecimento prisional, se moraria lá ao pé ou não, eu diria que sim, até porque trabalhei muitos anos junto do presídio militar em Santarém e nunca me aconteceu mal nenhum. E os custos do estabelecimento prisional, tanto me caem em cima sendo construídos aqui, como em qualquer outra parte do país, ou não? Relativamente aos sobreiros abatidos, é assim, torna-se para mim difícil de avaliar. Portanto, já ouvi falar em 12 mil sobreiros, já ouvi falar em 6 mil, que é o que anda por escrito. Parece-me um bocado prematuro estarmos a fazer juízos desta forma, na medida em que, se não há um projeto, não há um estudo prévio que eu conheça, como é que conseguimos avaliar, portanto, deste número de sobreiros. Portanto, acho que é um bocado prematuro estarmos a falar sobre isso. Nesta Assembleia foi aprovado por unanimidade um voto de pesar pelo falecimento do ex-autarca António Alexandre Mendes. No final da sessão, o público teve direito à palavra, tal como prevê o regimento. Os 3 munícipes insurgiram-se contra a localização da cadeia em Paço dos Negros e aos atentados contra a Ribeira de Muge.